Nós queremos só ficar nos bastidores, enquanto tem pessoas que querem estar à frente. E aí ele depois brincou e falou assim: a gente tem que tomar vergonha na cara. Mas às vezes nós sentimos falta, mas às vezes nós queremos só estar atrás das cortinas. Pensando nisso, eu lembro de Ezequiel 37. Eu queria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 10. É um texto muito conhecido, a visão dos vales de ossos secos. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: o Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza, e eis que profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar a vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como se ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Coloque a Bíblia aberta no seu banco, e coloque a mão no seu coração, e repita a seguinte oração comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui nesta noite, eis-me aqui nessa noite, querendo ouvir a tua palavra, querendo ouvir a tua palavra, querendo ser mudado pela tua palavra. querendo ser mudado pela tua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, retira todo o cansaço de mim. retira todo o cansaço de mim. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir o teu toque, e eu entrego e eu entrego tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo, em tuas mãos. em tuas mãos. Senhor, em tua presença nós louvamos por tudo que tu és, Senhor, e glorificamos o teu nome, Senhor. Queremos nesta noite, Senhor, entregar as nossas vidas diante de ti, ó Pai, e dizer: és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. És bem-vindo em nossas vidas para fazer a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Que nesses momentos onde nós vamos meditar em tua palavra, que teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações, ó Pai, e que nossas mentes e nossos corações venham estar cativos a ti, ó Pai. Senhor, esconda-me atrás da tua cruz, Senhor, e usa os meus lábios, Senhor, para falar neste lugar, ó Pai. Te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se sentar, irmãos, amém? Eu queria pensar com os irmãos sobre reavivamento, posso dizer assim. O que são ossos? Ossos é a sobra da sobra da sobra do ser humano. É aquilo que é por último, é a última coisa que se vá. Quando o ser humano vem a falecer, vão-se embora pele, cabelo, ossos, roupas, tudo. Mas os ossos ficam por um bom tempo ainda. E pensando sobre ossos, eu lembro disso. E eu lembro o seguinte: poxa,
Às vezes na nossa vida nós estamos vivendo um vale de ossos secos. Estamos vivendo uma sequidão, assim como o profeta falou, ossos sequíssimos em nossas vidas. Às vezes nós falamos assim: pastor, eu estou morto, pastor. Chega, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais sequer dar um passo. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo acordar mais um domingo, eu não consigo mais ter vontade de ir na igreja. Querido, isso é normal. Todo mundo na vida já se sentiu assim. Mas o que não pode acontecer é esses ossos virarem rotina em nossas vidas. Nós chegarmos ao ponto de morrermos de tal forma que só resta ossos. Se nós analisarmos Ezequiel, a profecia desses ossos secos, ela começa lá desde o capítulo 1 de Ezequiel. Quando o povo, Ezequiel sempre falava assim: vós Israel era assim e hoje está assim. Vós povo de Deus eram assim e hoje está assim. Se você for mais atrás, você vai ver que é uma sequência. É algo que Deus ele vem falando, e o profeta vem falando a Israel: olha, vocês estão secos, vocês estão mortos. E quantas vezes na nossa vida nós falamos assim: nossa, eu não aguento mais, eu não aguento mesmo, desânimo, cansaço, um monte de coisa. E a gente fala: Senhor, tem misericórdia, me dá força, me dá força, me dá força. A gente não consegue dar um passinho. E quando meu irmão falou esse negócio, essa coisa assim, nós estamos nos bastidores, eu comecei a pensar a respeito do meu relacionamento com Deus antigamente e o relacionamento que eu tenho hoje com Deus, as fases que eu vivi diante de Deus. Eu falei: poxa, a verdade. Às vezes nós estamos tão afoitos, mas às vezes nós falamos: na verdade, irmãos, não é assim. É assim, irmãos? Então, Deus está falando. É interessante nós entendermos que essa profecia do capítulo 37, ela vai iniciar lá no capítulo 34. Quando o profeta fala primeiramente a um pastor, depois o profeta, ele vai falando sobre a oportunidade de Israel teve. E no capítulo 36, o profeta vem falando da terra de Israel. E depois ele vem falando de esperança, crescimento, produtividade. Se nós pararmos e pensar, primeiro Deus dá uma ordem a um líder, a um pastor, depois ele dá uma oportunidade, depois ele começa a fazer algo diferente, chega no 37. E esse capítulo 37, às vezes a gente pensa o seguinte: poxa, mas por que esse vale de ossos secos? Você lembra que o povo ele foi cativo na Babilônia? Você lembra que o povo de Israel ele foi levado para a Babilônia? Então essa profecia que Ezequiel ele vem demonstrando ocorre mais ou menos uns 20 anos após o início do cativeiro, se não me engano. E o povo ele já tinha passado por várias experiências. O povo ele ouvia as experiências que Deus tinha com seus pais, ouvia as experiências que Deus fez com seus avós, a abertura do Mar Vermelho e os 10 mandamentos, aquela coisa toda, o maná vindo do céu, como já foi dito aqui. E o povo ele começa a só ver desgraça, começa só a desanimar. Vamos pegar a França como exemplo. No domingo perdeu o jogo para Portugal, e uma cena que hoje impactou muito. Eu até falei com a Jennifer, hoje vendo o finalzinho do Globo Esporte, depois que eu cheguei em casa, o francês chorando, sendo consolado por um garotinho português. Ali o fair play, né, no futebol falando. E esse povo aqui de Israel, ele na verdade, ele tinha ouvido somente as maravilhas de Deus. E eles nunca experimentaram, só experimentaram as coisas difíceis, as coisas duras. Experimentaram a destruição de Samaria, a destruição de Jerusalém. Experimentaram a Babilônia. E ali eles falam: cansei, Deus, cansei. E o povo desanimou por vez. O povo desanimou e falou assim: não, já era, estou cansado de fato. Só que quando nós paramos e pensamos um pouco, nós vamos ver algumas coisas. Eu queria pensar com você no capítulo 1, no capítulo
no verso 1 de Ezequiel 37, a necessidade, a primeira coisa que eu quero pensar com você é a necessidade da restauração, necessidade daquele povo ser restaurado, para que assim ele pudesse ser uma nação forte. Olha comigo o verso 1, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. A expressão a mão do Senhor acontece várias vezes no livro de Ezequiel. Essa expressão a mão do Senhor denota o que? Uma dependência de Deus, algo que Deus ele estaria ali. E quando você percebe, ele fala o seguinte: ele me pôs no meio de um vale. Irmãos, eu tenho falado aqui que para a árvore crescer às vezes é necessário poda. Às vezes Deus ele fala conosco, é no vale. Acho que a última vez que o bispo Joedir ministrou aqui, ele veio falando sobre Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Ele veio apresentando os vales que vêm na nossa vida, e esse vale aqui é justamente a nação de Israel toda morta, porque a nação de Israel não tinha mais força para continuar, a nação de Israel não tinha mais vontade de continuar.